Meus caros, não é fácil entender o conflito histórico entre Israel e Palestina à luz de julgamentos morais simplistas entre heróis e vilões. O conflito foi acentuado ao longo dos anos por negligência da comunidade internacional, por ausência de uma política mais firme da ONU em mediar o conflito, seja por fundamentalismo religioso, o antissemitismo ou a recusa dos palestinos em não aceitar um acordo da divisão territorial da partilha em 1948. Essa interpretação da terra à luz da religião, ela dá ao conflito um certo dogmatismo que transforma a situação em uma situação extremamente inconciliável. Dentro de um contexto de causas amplas, de responsáveis diretos e indiretos, de responsabilização dos envolvidos, não dá para transformar este conflito em embate entre esquerda e direita, como está acontecendo no Brasil no momento. O filtro da polarização política no país sobre o conflito procura justificar atrocidades, fanatismo religioso, ódio racial, terrorismo à luz do alinhamento político. De um lado, parte da esquerda, que é pró-Palestina, com aquele discurso clichê anti-imperialista, anticolonialista, anti-americanista, com argumentos dúbios, que oscila entre distorções dos fatos ou silêncio sobre eles, titubeia. Manipula na nítida impressão de querer dar ao Hamas o status de partido político, que não é, com reivindicações legítimas, e que dá para transparecer que os fins justificam os meios. Mas esquece que foram os palestinos que não aceitaram 46% do plano de partilha da ONU em 1947. Esquece que o Hamas, ao longo dos anos, se radicalizou através do fanatismo religioso de extremistas que queria e quer a destruição de Israel. Esquece que o próprio grupo conduz a faixa de Gaza com mãos de ferro, eliminando divergências, controlando o povo com regime de terror e se apropriando de recursos enviados por países simpatizantes à causa de um Estado palestino. O Hamas não é um partido político que quer negociar. Eles querem a destruição de Israel. Para o militante radical do grupo, não existe possibilidade de dois estados independentes, ou é Israel ou a Palestina. Não existe concessão que vá frear o ódio que o grupo tem por Israel. A esquerda também esquece que os palestinos não reconheceram a resolução da ONU em 1967, que dava direito e autonomia à existência do Estado de Israel. Enquanto a direita do país se coloca do lado de Israel, assumindo posições hostilizantes à causa palestina, até legitimando a retaliação de Israel em um ataque à faixa de Gaza sem nenhum escrúpulo em diferenciar civis de radicais. Esquece que a atual situação do conflito também tem sua causa no desrespeito abertamente de uma resolução da ONU, uma lei internacional que foi criada em 1967, que dá o caráter de legalidade na ocupação territorial de Israel, são territórios que foram anexados na Guerra dos 6 Dias em 1967 e que ao longo dos últimos 70 anos o Estado de Israel cometeu atrocidades contra o povo palestino, expulsando quase 800 mil árabes de suas casas e que se tornaram refugiados, no que muitos historiadores chamam de limpeza étnica dos árabes. Então a complexidade da questão vai muito além de uma reivindicação política ou territorial. Hoje se trata da aniquilação do Estado de Israel. O fundamentalismo islâmico, seja a jihad islâmica, seja o Hamas, o Hezbollah, vê em Israel o elo com os valores e princípios ocidentais. É um povo que corrompe os bons costumes e os valores islâmicos. Israel é a única democracia liberal do Oriente Médio que está situada ali numa zona de regimes teocráticos, de ditaduras e monarquias árabes. É um perigo para a região. E no campo dos valores de comportamento, Israel se distancia mais ainda da região, como se distancia da direita conservadora do Brasil. Existe uma certa idealização religiosa pelo passado do judaísmo, que é o formador, as bases do surgimento do cristianismo vieram do judaísmo. Mas o Israel contemporâneo hoje está muito distante dessa realidade. Israel hoje tem uma população de quase 60% que não tem religião. O alto índice de ateus, o judaísmo hoje é praticado apenas por 15% da população, constituída entre judeus ortodoxos e ultra-ortodoxos. Hoje o casamento homossexual é autorizado no país com direito à barriga de aluguel para ter filhos, tem partido gay montado, um partido homossexual com ativa participação no Congresso, além de ter uma legislação que permite o aborto, dando autonomia à mulher. Assim também é um país que já descriminalizou a maconha. E uma perspectiva simplista, reducionista, que tomou conta do debate político no Brasil nos últimos anos, o Hamas é em costume estar mais para a direita e Israel para a esquerda.
Então, a guerra entre Israel e Palestina mostra o quanto a polarização política no Brasil ela é muito míope para assentar as complexidades do conflito e as ambiguidades morais. E quanto esse olhar para o mundo e para a geopolítica atual, por esse enviesamento esquerdo-direita, está cada vez mais obsoleto.